Olá, bem-vindo a mais um vídeo, mais uma aula número 15. A aula anterior foi sobre a evidência externa, externa e a evidência interna, né? E dei uma explicada sobre esse assunto, como funciona, né? Agora eu vou explicar o seguinte. No livro do Wilson Paroski vai trabalhar o aparato crítico. Lembrem-se que no início do curso eu mandei vocês comprarem o quê? Um interlinear majoritário ou uma quinta edição revisada. Também mandei o link deste livro aqui. Manual de referência para a crítica textual do Novo Testamento. Eu espero que vocês tenham imprimido e mandado girar em cima disso aqui, ó, 2 folhas e mandado girar em torno disso aqui, beleza? Isso ajuda bastante. Esse aqui é praticamente o braço direito aqui ele traz vários manuscritos pais da igreja, a datação, o local que eles foram encontrados. Isso aqui é excelente para quem vai fazer crítica textual junto com o Novo Testamento grego. Por quê? O aparato crítico você vai ver lá o Códex Sinaítico, mas você não sabe qual que é o Códex Sinaítico, quando ele foi escrito, que local ele foi achado. A mesma coisa é o Códex Teta. Eu não sei onde que o Códex Teta foi achado, só que eu vou nesse aparato aqui, procuro o Códex Teta e acho. O pai da igreja também, não dá para memorizar todos os pais da igreja a idade deles na cabeça. Dá para memorizar, mas é meio trabalhoso. Então alguns eu já memorizei, que são os que mais aparecem. Mas sempre tem algum importante ou outro que não aparece muito. Ok? Então é isso daqui. Então o que acontece? Essa aula aqui, ela vai vir, essa parte do livro, ele vai vir explicando o que? Os aparatos críticos. E aí ele vai falar sobre o Nestlé Aland, edição 28, que é o que temos atualmente, que é o que eu gravo esse vídeo atualmente, que é o que é mais atual para mim. O Nestlé Aland, ele traz alguns símbolos, algumas linguagens, por quais esse manual aqui, ele também explica na página 7 e 8, tá? Ele explica. Então ele vai começar explicando os símbolos do Nestlé Aland na página 157. E aí ele vai falar dos símbolos, vai ensinar, vai dar um exemplozinho, é legal. A mesma coisa dá para você aplicar os símbolos daqui no texto majoritário. O texto majoritário também utiliza, ele tem um aparato crítico que utiliza a linguagem do Nestlé Aland. Os mesmos símbolos, com a adição de um símbolo simples. Mas é os mesmos símbolos, ok? Sem problema, então não vai ter problemática com isso. Beleza? Aí vamos dar continuidade. Aí ele vai falar da quinta edição revisada. Quando foi publicado, por que foi publicado e por aí vai, entende? E vai dar alguns exemplos. E essencialmente esta é a aula. Ele vai explicar a quinta edição revisada, por que surgiu, quando surgiu, né? E por aí vai. Aí depois ele vai entrar na análise de textos, que é o capítulo 6. Esse capítulo aqui da página 156 até a página 172 é só falando do Nestlé Aland da quinta edição revisada. Eu tenho um vídeo onde que eu explico a quarta edição revisada, que é a mesma coisa que a quinta, é o mesmo sistema de aparato crítico. E eu tenho um vídeo que eu lancei no primeiro curso de crítica textual, eu lancei lá, como utilizar o Nestlé Aland. Ele só está disponível para você que é meu aluno. Ele está disponível para você, então é só você voltar no primeiro mês do curso e olhar lá, vai estar lá como usar o Nestlé Aland, tá? Mas essencialmente é assim, ó. Você tem o Nestlé Aland ou o texto majoritário. Você vai ter que só dar uma memorizada no linguajar, e bom ter esse cara impresso, porque ele vai trazer os pais da igreja, a citação, a idade, tudo. Beleza? Essa é a aula dessa semana, né? Eu já lancei a primeira aula nessa semana, essa é a segunda aula. Também já dei a dica de grego sobre o imperfeito, beleza? Então, é essencialmente isso. Não vai ter artigo, por quê? Porque vocês vão ter que praticar o uso da linguagem do Nestlé, se tiver, ou vão olhar o aparato crítico da quinta edição revisada e vão entender. Também o texto majoritário. Quem tem o texto majoritário já pode usar o aparato crítico tranquilamente. É sempre o segundo aparato crítico. Devo fazer um adendo da diferença entre a quinta edição revisada e o Nestlé Aland. Nestlé Aland e quinta edição revisada. Qual que é a diferença entre os aparatos? O texto em si da quinta e do 28 é o mesmo. O que é que muda? O aparato. Uma coisa que é interessante é que sempre quando você vai ter o aparato citado na quinta edição revisada, a primeira coisa que vai aparecer é o texto apoiado. Então, por exemplo, vamos ver aqui, verso 35. Mateus 21, verso 35.
ele vai mencionar aqui Rho pags epiceleocetai gar. Número 4, joga para o aparato crítico, nota de rodapé, 35. Grau de certeza B, entre esses carinha, grau de certeza B, eles têm quase certeza que é esse texto. E a variante que vai aparecer em seguida é que é atestada no texto. Então é a mesma do texto, a primeira variante que aparece é a mesma do texto. Então essa variante do texto, apoiada pelo texto, escolhida pelos autores, ela é apoiada pelo Sinaítico, Codex Eri, Codex Vaticano, Beza, o 070 e por aí vai. Depois de 2 risquinhos, começa as outras variantes que tem nesse texto, nesse verso, ok? Essa é um ponto interessante de você observar na 5ª edição revisada, ok? O Nestlé Aland, ele já é um pouco diferente. Por quê? Ele vai trazer toda a simbologia no texto. O que acontece? Você vai ter a simbologia. Quando é omissão, ele vai mostrar o que é omitido no aparato crítico. Mas quando é uma palavra substituída, uma palavra trocada, o que vai acontecer? A primeira variante que vai aparecer no texto não é essencialmente a que está no texto lido. A primeira coisa que vai aparecer no texto não é o que está no texto, não é o que está no que é lido, mas sim a variação já. Ela é o contrário da 5ª edição revisada. Ele mostra todas as variações que tem no texto para depois mostrar qual que é a variante apoiada no texto. Então, o Nestlé Aland, você tem que ser um pouquinho mais cuidadoso ao analisar o aparato crítico. Você tem que ser um pouquinho mais cuidadoso, um pouquinho mais criterioso. A 5ª edição revisada é mais simples. Você bateu o olho, número 1, joga lá no aparato crítico, número 1. O verso aqui é apoiado por tal. Variou é tal. Já o Nestlé, ele vai mostrar todas as variantes que tem naquela variante. Então para depois mostrar o que é apoiado pelo texto, o que está no texto lá, escolhido pelo editor. Só peço que mantenha essa cautela. Do contrário, pode tocar em frente, pode tocar a bola para frente, sem medo. Normalmente o Nestlé Aland e a 5ª edição revisada, eles vêm com esses papeizinhos. Eles também trazem os papiros, os manuscritos nunciais principais aí, beleza? Pais da igreja. E é isso daí. Não precisa ter medo, não tem segredo. O majoritário, ele segue os 2 aparatos, tá? O majoritário, o interlinear majoritário dos antisserróticos, ele tem os 2 aparatos. O primeiro aparato, ele é como o Nestlé, ele é como a 5ª edição revisada. O segundo aparato que aparece depois da linha, ele funciona como o do Nestlé. Então quem tem o Nestlé Aland pode usar, ele usa os 2 sistemas. Só que o aparato crítico do majoritário, ele é mais fraco, ele é bem mais fraco com relação à citação de pais da igreja. Ele só trabalha com o manuscrito grego e aqueles principalzão. Já o Nestlé trabalha com mais pais da igreja, a 5ª edição revisada traz mais citação. Esse é um outro fator de diferença entre os 2. A 5ª edição revisada, ela tem menos variantes. Ela aponta menos variantes no texto. Só que ela traz mais informações sobre cada variante. Então é isso que me faz gostar da 5ª edição revisada. Porque ela cita muitos pais da igreja, muitas versões antigas. O Nestlé Aland, ele já traz muito mais variantes. Só que cada variante ele traz bem menos informação. Então, uma mesma variante abordada nos 2 textos, às vezes, a 5ª edição revisada, ela me traz mais informação. Só que aqui traz muito mais variantes que às vezes não aparecem nesse texto. Então, essa é a principal diferença entre eles. Tá? O majoritário, ele usa os 2 sistemas, ele é um interlinear, então ele ajuda bastante. Só que ele é pobre, o seu aparato crítico é pobre, ele não é tão evoluído, entendeu? Ele não é tão evoluído. Não é que ele não é evoluído, ele não traz todas as citações de pais da igreja, versões antigas. Ele só se foca nos manuscritos gregos. Dá para melhorar futuramente, mas a intenção dos antisserróticos era trazer o texto majoritário como ele o é. Né? E ele já dizia que era um texto de transição. Né? Teria que ser atualizado, beleza? Fiquem com Deus, Deus abençoe seus estudos e até o próximo vídeo.